Eu fico muito honrado de iniciar agora a homenagem ao professor doutor Jurandir Luciano Sanches Ross. O professor doutor Jurandir Luciano Sanches Ross possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo em 1972, mestrado em Geografia Física na USP em 1972, sob o título A Qualidade da Água Subterrânea no Espaço Urbano da Grande São Paulo, tendo sido orientado pelo professor Adilson Avance de Abreu, e o doutorado em Geografia Física, também orientado pelo professor Abreu, intitulado Estudo e Cartografia Geomorfológica da Província Serrana, Mato Grosso. Sua tese foi particularmente importante nos ramos da geomorfologia, cartografia geomorfológica e na compreensão da evolução geomorfológica da Depressão Cuiabana no Mato Grosso, pois Ross apontou fases erosivas do Cretáceo Superior e a atividade tectônica cenozoica na elaboração dos relevos residuais atuais. Essa constatação questionava a literatura conhecida, quando, à época, pensava-se para a região apenas na elaboração neógena das superfícies geomorfológicas. A aproximação inovadora deste professor e pesquisador da área da geomorfologia e ecogeografia seria característica constante de seus diversos trabalhos, ressaltando, antes de muitos, aspectos dos processos tectônicos mesocenozoicos na escultura do relevo brasileiro, além do papel dos fenômenos descontínuos no tempo e no espaço, associado aos climas e paleoclimas, com as consequentes erosões geoquímicas, marcas do meio tropical, em sua opinião. Com grande experiência nos trabalhos de cunho geográfico, os mais variados possíveis, o professor Ross atuou como representante acadêmico em diversas consultorias e orientações técnico-científicas no Ministério do Meio Ambiente, seja para projetos de zoneamento ecológico-econômicos, seja para planos diretores municipais e planos de manejo de unidade de conservação, federais e estaduais. Essa atuação profissional o consagrou como referência nacional nos projetos de meio ambiente. Podendo ser destacados também seus trabalhos pioneiros nos estudos de cartografia geomorfológica do projeto Radan Brasil, especialmente contra as folhas Cuiabá, Goiânia e Tocantins, na década de 1980. O ramo da cartografia geomorfológica, aliás, teria resultado característico em suas produções. Valendo-se da aproximação multiescalar e taxonômica fundamentada nas metodologias europeias orientais, o professor Ross buscaria sempre o caminho integrado para detalhar os processos e fatos geomórficos, criando legenda prática, diversificada e intuitiva na representação das formas de relevo. A leitura integrada nesse viés taxonômico serviria à representação do meio físico nos níveis local, regional, nacional e continental, com a distinção de feições pontuais, formas e compartimentações em planaltos, planícies e depressões, segundo os arcabouços estruturais
e os diferentes contextos morfoesculturais, que tanto veio a desenvolver a partir de um conhecimento empírico peculiar dos territórios brasileiro e da América do Sul. Tal conhecimento pode ser exemplificado em sua tese de livre docência, intitulada Geomorfologia e Geografia aplicadas à gestão territorial, defendida em 2001 no Departamento de Geografia da USP, em que demonstra ser a paisagem um todo indissociável e único, que pode ser compreendida por sua natureza ecogeográfica. Acreditando ser possível romper as separações entre as pesquisas pura e aplicada, Ross aponta sua tese numa direção teórico-metodológica e exemplos aplicados, que percorre desde a identificação do que nos é perceptível na paisagem, quanto aos sentidos, até a análise e entendimento das estruturas e funcionalidades dinâmicas decorrentes, resultando, finalmente, na transposição para o nível sistemático e representativo taxonômico da cartografia geomorfológica. Também pode ser destacada a atuação do professor Ross na integração dos fenômenos espaciais que ocorrem na interação entre as sociedades humanas e a natureza. Sua elevada compreensão dos sistemas ambientais e o entendimento da suscetibilidade para as intervenções humanas lhe renderam distintos trabalhos quanto às fragilidades potencial e emergente dos meios naturais e antropizados, compondo um dos exemplos de suas reflexões voltadas à conservação e relação racional entre a sociedade e o meio ambiente. Essas abordagens, inclusive, vieram a influenciar os trabalhos de inúmeros professores e pesquisadores no Brasil. Ainda pode-se salientar sua constante atuação nas atividades de ensino e extensão, sobretudo no Departamento de Geografia da USP, onde tornou-se professor em 1983, ministrando, desde então, diversas disciplinas para a graduação e pós-graduação, além de ter sido chefe de departamento e conquistado o cargo de titular na década de 2000. Embora aposentado, o professor Ross participa de maneira significativa junto ao programa de pós-graduação em Geografia Física, orientando pós-graduandos no departamento e compondo bancas de defesa de monografias, dissertações e teses na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e outras instituições acadêmicas, tendo participado em mais de 200 bancas. Mais 2 parágrafos, professor, mais 2 parágrafos. Existem também mais de 60 trabalhos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, capítulos de livros e livros. Um deles foi agraciado com o Prêmio Jabuti, tornando o professor Jurandir Ross referência na classificação do relevo brasileiro, não apenas no meio científico, como também no ensino médio,
situando-o, portanto, entre os grandes nomes da geografia do país, a exemplo de Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber. Um de seus últimos artigos, publicado em 2016, na reedição da Revista Brasileira de Geografia, como parte das comemorações de 80 anos do IBGE, consagra sua visão pancontinental da compartimentação fisionômica e processos dinâmicos correlatos quanto ao relevo da América do Sul, trazendo a vulto a compilação do trabalho de uma vida deste importante professor e pesquisador da geografia brasileira. Assim, o Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Universidade de São Paulo faz esta singela homenagem ao professor Jurandir Ross em reconhecimento e gratidão pela sua dedicação à vida acadêmica, pelo seu conhecimento, amizade e sua inestimável contribuição para a geografia física. Obrigado, professor. Esse texto... Só um minutinho, professor. Esse texto foi elaborado pelo professor Fernando Nadal, mas em evento no exterior não pôde fazer a leitura específica. Professora Sueli, por favor. Alô, alô. Bom, depois dessa bela biografia que o Fernando... E a gente, para lembrar de tudo, né? Eu vou fazer uma fala muito mais informal, Júlia, para te homenagear de um outro jeito, como companheira sua do departamento e de muitos trabalhos que a gente teve a oportunidade de fazer juntos, né? A homenagem é sempre bom, a gente sempre tem que lembrar dos nossos colegas. Eu acho que isso é um carinho que a gente não deve esquecer de fazer, sempre, com todos. E eu queria dizer só alguns destaques, né, de vivências que foi possível, né, aqui na instituição. Primeiro, dizer que o Jura é um autor, é um professor, né, por excelência, dedicadíssimo aos seus orientandos. Ele é muito colaborativo. Eu o conheci num trabalho de campo, e eu acho que eu tenho essa marca do trabalho de campo por conta daquela experiência na Ilha Anchieta, que foi uma das primeiras que a gente fez. Uma cobra. Então, eu não lhe conheci, o Tarifa nos levou juntos, e foi uma das viagens com 60 alunos por uma situação precaríssima de condições de trabalho, onde a gente pôde ter a serenidade de saber que éramos professores, eu muito menos professora naquela época, monitora, e muito honrada de ouvir você, com toda a paciência e generosidade, repetir por mais de 50 vezes o que era que nós estávamos vendo na Índia, porque os alunos perguntam cada um, e no campo a sua disposição em responder, sempre como se fosse a primeira vez que estivessem te perguntando algo. Talvez essa paciência não seja eterna na gente, mas, naquele momento, foi muito, muito importante para mim, como professora, também observar a sua postura como professor. A outra questão que eu acho muito legal lembrar é quando o professor tem uma trajetória colaborativa com a instituição. O Jura sempre foi um professor muito presente, um professor que sempre esteve nas tarefas administrativas e acadêmicas, foi minha banca de doutorado, e, quando ele recebeu o meu doutorado, ele disse: mas isso aqui que eu tenho que ler desse tamanho... sempre muito franco. Então, mas isso gera uma leveza nas relações. A gente se tira um pouco essa toga acadêmica e a gente se percebe humano nas relações. Então, ele era avaliador da minha banca, eu morrendo de medo de ir para a banca de doutorado, como todos nós quando vamos ao doutorado, na defesa, e ele recebeu a minha tese com esse comentário: mas por que tanta coisa? E depois falou: não, isso aqui é livre docência, que eu não fiz até hoje. Por conta desses exageros, eu também aprendi a olhar e falar para os meus alunos também aquilo que eu aprendi com você muitas vezes em relação a como proceder no produto final. Assisti a sua apresentação de livre docência, assisti também o exame titular, porque a gente não consegue assistir todos, mas o Jura eu consegui por uma questão também de interesse, pelos estudos que você fez.
mas também porque eu sabia que iam ser momentos interessantes do ponto de vista da troca de ideias, da relação do acadêmico com o avaliador, da relação do acadêmico com o seu público, né? E o Jura sempre assim como vocês o conhecem, com essa leveza, que alguns docentes até falam que é um pouco exagerada, mas eu não julgo, eu acho que você é assim, e é muito bom ter professores assim, mais leves, mais animados, mais engraçados, num certo sentido, mas também mais que levam a gente a se perceber num clima que, às vezes, é de muita disputa e muita tensão, com alguém que pode quebrar essa tensão. Um outro destaque que eu queria fazer foi trabalhar junto com o Jura em projetos relativos ao que hoje chama Extramuros, ganhou esse nome agora, né? Que são os projetos de levar a ciência acadêmica para os lugares que demandam conhecimento específico de alta qualidade. O Jurandir sempre carregou grandes equipes nas costas, grandes equipes, coordenou grandes equipes, que é muito difícil. E, trabalhando com ele, eu também acreditei que também podemos fazer essas coisas maiores em relação a transferir, ou, pelo menos, jogar para o futuro um conhecimento que é da universidade, que não pode ficar guardado nas estantes, né? Que ele tem que dialogar com o mundo real. Lembro muito bem de uma frase sua dizendo: eu quero que a minha produção científica sirva para o Brasil. Eu repito isso, foi você que disse para mim. E eu repito, eu quero mesmo que a minha pesquisa sirva para o meu país, que tem tantos problemas e que nós, como geógrafos, precisamos nos debruçar sobre eles e oferecer uma produção de qualidade, como é que você intentou fazer com toda a cartografia do relevo que você sempre fez e que também, na geomorfologia, é muito importante também, como um setor de produção de conhecimento. Nessas equipes que trabalhamos, ele, apesar de ser leve, o Jura é muito pragmático, com prazos, então, e a gente também aprendeu a poder, nós do mundo acadêmico, que temos um tempo elástico, enorme, muito à vontade, às vezes, apesar dos doutorados e mestrados serem datados, a gente tem um procedimento mais livre do que, muitas vezes, projetos que são datados por instituições externas, né? E o Jurandir sempre foi muito o primeiro a entregar seus produtos, o primeiro a cumprir prazos. Então, isso é uma disciplina que o fez produzir tanta coisa. Essa disciplina, eu acho que é uma autodisciplina, é uma característica que pesquisadores, alguns têm, outros mais, outros menos, mas que, para a gente, para mim, particularmente, foi de um aprendizado muito grande, né? Ter trabalhado com você em alguns projetos que dava vontade de dizer, não quero mais, vamos sair, não vai dar certo esse negócio, mas a gente ia até o fim, e ele é um dos que vai até o fim, defendendo a instituição. Recentemente tiveram toda uma discussão aí com a questão da APA Tietê, né? E o Jurandir, apesar de não se colocar como tanta evidência, ele é a pessoa que está conduzindo esse dilema e sempre prezando a instituição, levando o nome da instituição, protegendo os colegas, defendendo a instituição. Então, essa é uma outra qualidade, eu acho que vale a pena a gente dizer isso publicamente para te homenagear, porque você é um exemplo de professor que faz esse amplo espectro, né, de pesquisador, docente e de extensão. Então, isso é uma coisa que ainda é mal compreendida, né, mas que você tem um olhar cuidadoso e formativo, né, porque você forma os novos cientistas, leva-os para os desafios, não tem problema com isso, né, indica pessoas que são menos experientes, atua com eles, ajuda e ensina. Então, isso é o que eu queria te dizer. E a minha tarefa aqui é dizer que é muito legal estar aqui, poder falar assim com você, e eu tenho que te entregar uma lembrança singela em nome de todos os colegas que estão aqui, né, e que reconhecem esse seu valor para a nossa geografia brasileira.